Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário de papel High Grade, baseado, indexado majoritariamente ao IPCA, a inflação, mas também tem um pouquinho de CDI, HGCR 11 da Credit Suisse, por enquanto, daqui a pouco vai ser Pátria, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, e vamos ler o relatório do mês de fevereiro que trata dos dividendos que foram pagos agora no mês de março. Mas antes de entrar na leitura do relatório propriamente dito, vou passar alguns números, algumas informações para vocês sobre o HGCR. Então, nos últimos 12 meses, o dividendo distribuído por ele geraram um yield de 12,24%, o que é um yield bom. Mas se você compara, por exemplo, com o KNCR, que eu acabei de lançar um vídeo também, é um dividend yield menor. Porém, contudo, todavia, o P sobre VP dele está mais alto, está 1,04, o que quer dizer o quê? Quer dizer que ele está com 4% de ágio, 4% acima do valor que ele deveria estar, que era o valor patrimonial dele. E 4% de ágio, considerando que é um fundo de papel, é um valor complicado. Muita gente gosta de entrar em fundo de papel que esteja com P sobre VP no máximo 1 ou um pouquinho acima, 1,01, 1,02. E normalmente o pessoal prefere pegar fundo de papel barato, e ele está 4% acima do valor patrimonial. Aliás, tem muitas coincidências entre o KNCR e o HGCR, mas eu vou preferir não falar agora. Mas vamos de vez em quando falar sobre essas questões. O patrimônio líquido do fundo é 1,5 bilhão, ou seja, ele é um fundo grande também, só que não é tão grande quanto o KNCR. Tem uma quantidade de cotistas também muito grande, 103 mil cotistas, uma liquidez também muito grande, 4,1 milhões de liquidez diária, ou seja, é muito fácil vender e comprar cotas do fundo. E o último dividendo distribuído por ele foi exatamente igual ao do KNCR, 95 centavos. Nisso eles parecem muito. Só que o dividend yield dele no mês, com essa distribuição de 95 centavos, foi equivalente a 0,89%. Lembrando que ele é high grade, ou seja, os valores dele de yield são normalmente menores que os valores de um fundo high yield. O high yield está mais ou menos entre 1%, um pouquinho acima de 1%, até 1,10%, e ele aqui está 0,89%, o que é um bom dividend yield, considerando que ele é high grade, mas não é tão bom assim, digamos, porque afinal de contas é um fundo de papel, e fundo de papel normalmente tem um yield realmente maior do que fundos de tijolos, e tem fundo de tijolo que está próximo de 0,89, alguns na faixa de 0,80, por aí. Então é bem próximo desse fundo, e esse é fundo de papel, que deveria dar um yield maior, com uma vantagem maior em cima de um fundo de tijolo. Vamos agora para a leitura do relatório. Comentário do gestor. No dia 14 de março, o fundo pagou 95 centavos. Data com foi dia 29 de fevereiro. No mês de fevereiro, o fundo gerou um resultado de R$ 1,02 e pagou apenas 95 centavos, ou seja, ele guardou 7 centavos em reserva. E ele está com reserva de 45 centavos por cota. E ele está com uma inflação acruada nos CRIs dele de 50 centavos por cota. No mês de fevereiro, o fundo deu mais alguns passos para aumentar a exposição dos CRIs deles em IPCA. Ele está fazendo isso desde o ano passado. Vou mostrar daqui a pouco um gráfico que ele mesmo mostra como está essa mudança. Aí ele diz que ocorreu um resgate do CRI da Ford no montante de 49 milhões, houve uma quitação parcial do CRI Balarot e uma amortização acelerada do CRI Muni Abud. E esses dois últimos eram indexados ao CDI. Com isso, eles compraram 70 milhões no mês de fevereiro em outras CRIs indexados ao IPCA, o que aumentou a exposição do fundo ao IPCA, que chegou no final de fevereiro a 66% do fundo, e era 62% em janeiro. Como eu falei, está quase chegando nos 70%. É cerca de 2/3 da carteira atualmente, bem bonitinho, 2/3 da carteira IPCA e 1/3 CDI. Nos próximos meses, eles estão planejando aumentar ainda mais a exposição à inflação, através de quê? De aquisição de CRIs indexados à inflação e vendas pontuais de CRIs indexados ao CDI, que tem um menor carrego, ou seja, menor taxa. Dessa forma, eles estão reciclando o portfólio e aumentando o carrego total da carteira, que atualmente está equivalente a CDI mais 3%. Movimentação do mês de fevereiro foi essa aqui, a aquisição de 45 milhões no CRI BHG, São Paulo e Rio de Janeiro, com a taxa de IPCA mais 10,5%, e também aumentou a posição em 25 milhões no CRI Mega Moda. E aí ele lembra da questão mais falada dos últimos meses, que é essa aqui, da alienação da gestora Credit Suisse, que agora está indo para a Pátria. Então já foi autorizado essa mudança, essa venda da administração pelo CAD, e eles vão, próximos 30 dias, convocar várias assembleias extraordinárias em cada um dos FIIs para aprovar essa mudança. Que é importante
importante, vai manter o mesmo time da gestão, ou seja, as mesmas pessoas que cuidavam do HGCR, por exemplo, e dos outros fundos da Credit Suisse vão continuar sendo mantidas na gestão dos fundos, ou seja, praticamente só vai mudar de nome, de Credit Suisse para Pátria. Provavelmente vai ter uma mudança de tickers, provavelmente sim, com o tempo, mas são as mesmas pessoas, ou seja, deve continuar com a mesma qualidade que a gente já conhece da Credit Suisse. Vamos lá falar sobre a composição do resultado, ou seja, a DRE do fundo. É um tipo de DRE que eu não gosto, porque só mostra os últimos 2 meses. Como eu falo sempre, eu prefiro de 12 meses, no mínimo de 6 meses. 2 meses é muito pouco. Aqui ele faz uma divisão em 3 categorias de receitas: receitas recorrentes, não recorrentes e receitas financeiras. Em fevereiro, ele teve um ganho de receitas maior do que em janeiro, lembrando que ele é majoritariamente IPCA. Se ele fosse majoritariamente CDI, como é o KNCR, provavelmente teria sido ao contrário, como foi lá no KNCR. No KNCR foi o contrário. A renda em fevereiro foi menor. A parcela CDI é muito afetada pela quantidade de dias úteis, que em fevereiro foi menor do que em janeiro, e também foi afetada pela queda da Selic que aconteceu no mês de janeiro. Então lá a renda foi menor, aqui a renda foi maior em cerca de 1.200.000 nas receitas recorrentes, por exemplo. A gente vê aqui, ó, receita de crise maior do que o mês anterior, exatamente porque os juros cobrados foram maiores, já que são maioria baseada em IPCA. Aqui também em janeiro foi pior porque teve quase 400.000 em prejuízo nas vendas de FIIs que ele tem na carteira. Receita financeira, eles ganharam um bom valor aqui, quase $500.000, e em janeiro foi só 300.000. Então no total das receitas foram 17 milhões em fevereiro e 15.200 em janeiro, diferença de 1.800.000 praticamente. As despesas em fevereiro também foram maiores, por isso deu uma compensada, que aqui teve menor receita. E no final das contas, o que acontece é que o resultado, ou seja, o lucro líquido em fevereiro foi cerca de 1.600.000 maior do que janeiro, mas o valor distribuído foi exatamente o mesmo, ou seja, 95 centavos, que ele já tinha distribuído em janeiro e acabou distribuindo também em fevereiro. Aqui a gente vê as distribuições do fundo nos últimos 12 meses e a gente vê que ele distribuiu 95, só que ele recebeu mais do que 95. Você vê aqui, em fevereiro ele recebeu R$1,02 por cota, né? A gente já tinha visto isso e pagou só 95, ou seja, colocou 7 centavos em reserva. Já em janeiro foi o contrário, ele recebeu menos do que distribuiu, olha aqui, recebeu 14.139 e distribuiu 14.647, ou seja, dinheiro que estava em reserva saiu do caixa da reserva e completou que ele tinha recebido 92 centavos. Aqui você vê como o fundo tenta se manter equilibrado, ó. Ele passou vários meses distribuindo R$1,20, mas você vê que oscilou aqui, ó. Só que ele vai reservando quando dá mais dinheiro e quando dá menos dinheiro ele complementa. É basicamente isso que ele faz. 1,10 2 meses, que tinha sido, ó, 1,14 e 1,7. Depois ele pagou R$1 3 meses seguidos e nesses 3 meses tinha dado abaixo de R$1, tinha dado 97, 94 e 85 e ele complementou para manter R$1. E aqui ele tinha 41 centavos, poderia ter mantido R$1, mas preferiu reduzir para 95 centavos. E como ele tinha feito 95 centavos, ele não quis voltar para R$1, porque ele parece que não gosta de ficar nessa confusão de sobe, desce, aí ele preferiu manter 95, apesar de ter recebido mais. Então vamos ver o que ele vai fazer, mas ele está com boa reserva de 45 centavos. Aqui mostra a carteira do fundo de forma resumida, mostrando os principais devedores. Aqui temos cerca de 21 devedores mais importantes e maiores do fundo. Ele tem, se eu não me engano, 46 ativos, 46 CRIs, fora os fundos imobiliários que ele não cita quais são os fundos imobiliários que ele tem. E desses 46 ativos, alguns têm o mesmo devedor. Por exemplo, esse aqui, Almeida Júnior. Almeida Júnior é quase 10% da carteira do fundo. É quase 150 milhões da carteira. É uma exposição de maior risco. Essa exposição do Almeida Júnior é em CDI e essa aqui em IPCA. Por exemplo, eu marquei também Iguatemi, porque Iguatemi é aqui da minha cidade. Ele tem uma exposição de cerca de 5% a Iguatemi. Vocês estão vendo na thumbnail do vídeo uma foto do Iguatemi. A gente vê aqui que ele tem cerca de 1.447 milhões investido em CRIs, mas ele também tem fundos imobiliários, como a gente já viu, 215 milhões. Tem ainda 14 milhões em renda fixa e tem 104 milhões em dívidas incompromissadas reversas, o que dá aquele cerca de 1,5 bilhão que eu falei para vocês. É quase 1,6 bilhão. Tá bem próximo de 1,6 bilhão, mas eu arredondei logo para 1,5 bilhão. Desprezei esse micharia de 72 milhões. Aqui a gente vê como é que tá a questão da alavancagem dele nas compromissadas reversas. A gente vê que por cota ele tá com a dívida no mês de fevereiro de 57 centavos e uma dívida total de 104 milhões, que a gente acabou de ver. 103.960.000, mas ele arredondou logo para 104 milhões. Isso equivale a 6,6% do fundo, ou seja, o fundo tá com essa pequena
alavancagem de quase 7%. E eu queria que você me dissesse aqui nos comentários, meu amigo, você possui HGCR na sua carteira? Tá pensando em colocar na sua carteira? Tá pensando em aumentar a sua exposição? O que você acha com essa questão desse preço acima do valor patrimonial dele? Me diga se você também tem outro fundo imobiliário de papel, seja ele high grade ou mais high yield, deixa aqui nos comentários pra gente trocar informação, trocar figurinhas. Diga quais são os seus fundos imobiliários de papel, que eu digo quais são os meus. E se você não é inscrito, meu amigo, não perca mais seu tempo, se inscreva agorinha mesmo, deixa aquele likezão, que é importante pra gente bater a meta. A última vez que eu trouxe vídeo dele foi cerca de 2 meses atrás. Por quê? Porque exatamente deu poucos views. Se a gente bater a meta dele de views, de 250 views, no começo do mês que vem, novamente traremos um vídeo aqui do HGCR 11, comentando o relatório do mês de março, no comecinho do mês de abril. Então, chegue junto, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário, ative o sininho. E aqui tem aquele gráfico que eu mostrando como foi essa movimentação na carteira do fundo, na questão da indexação de CDI e IPCA. Em março do ano passado, ele tinha 44% indexado a CDI, 56% ao IPCA. E ele foi aumentando a exposição em IPCA, que passou de 56 para 66, e reduziu em 10% a exposição em CDI, que passou de 44 para 34%. Ou seja, basicamente agora ele tem 2/3 da carteira indexada a IPCA e 1/3 indexada ao CDI. E a carteira dele, majoritariamente, tem quase todos os devedores têm rating, mostrando como o fundo é high grade, porque fundo high grade é que se importa muito com rate. 92% da carteira dele tem rating, iniciando os mais importantes no AAA e indo até o BB-. Aqui novamente mostra como é que a taxa do fundo em relação ao IPCA mais 7,8, mostrando que ele realmente tem essa pegada high grade. E o CDI é CDI mais 3,3. Aqui temos a carteira do fundo. Como eu falei para vocês, ele não mostra a lista dos fundos imobiliários que ele possui na carteira. Aqui ele mostra exclusivamente os CRIs que ele tem. Aqui tem o nome dos devedores, eu destaquei aqui Iguatemi, e alguns outros eu destaquei por algum motivo, eu vou falar para vocês quais são. Aqui temos os valores investidos, aqui temos o patrimônio líquido indexado a cada um desses devedores, aqui temos ratings, e você vê também quem não tem rate, que são esses que tem um tracinho. Aqui a gente vê o indexador e do lado a gente vê a taxa conectada ao indexador. Então a gente vê, por exemplo, que Iguatemi é cerca de 5% da carteira, cerca de 74 milhões, e que são taxas bem baixas. CDI mais 1,3, CDI mais 1,5. O Iguatemi, para quem não sabe, é um shopping center, que por sinal está na carteira, por exemplo, do VISC11. O VISC11 reduziu recentemente, cerca de uns 8 meses atrás, a exposição que ele tinha ao Iguatemi, mas ele continua com o Iguatemi na carteira. Aí eu marquei mais alguns, mostrando para vocês como o fundo é high grade, né? Porque tem essas taxas bem baixas. Ó. CDI mais 1,3 é muito baixo, 1,5. Aí CDI mais 2,2. Aqui é só CDI mais 0%. A natural com CDI mais 2,2. Os dois da Almeida Júnior eu destaquei mais porque a Almeida Júnior é o maior devedor do fundo. Se você fizer a soma aqui, ele deve cerca de 150 milhões, até um pouquinho mais. E se você somar cerca de 10% do fundo, é atrelado ao Almeida Júnior aqui, mas ele é um devedor rating a menos, ou seja, ele está bem classificado ainda no rating. E a taxa CDI mais 3,8, é uma taxa mais quase middle risk, e a IPCA mais 7,9. E essa aqui já é mais high grade. Continuando, nós vemos os últimos 16 devedores do fundo, e eu novamente destaquei alguns, por exemplo, a Brookfield também pagou uma taxa muito baixa, apesar de não ter rating. CDI mais 2% é muito baixo. O grupo Pão de Açúcar aqui, tem outro grupo Pão de Açúcar aqui também, mas com percentuais baixos. Deixa eu marcar aqui os devedores. Temos Açaí também, que os valores em milhões, os percentuais do patrimônio líquido, temos aqui os ratings, temos aqui os indexadores e temos aqui as taxas do GPA, IPCA mais 9,4, que é uma pegada já mais middle risk aqui, e aqui IPCA mais 7,5, mais high grade. E apesar dos dois CRIs serem do GPA, um é sênior e outro é subordinada, e aí com isso já muda aqui o rating. E eu marquei esse BHG, que se eu não me engano foi aquele que entrou agora, porque ele é uma das taxas mais altas, é IPCA mais 10,5. Aqui já tá quase no high yield aqui. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou sabe, se não for inscrito, se inscreva agora, agorinha mesmo, deixa aquele likezão, que é importante para ajudar o YouTube a distribuir esse vídeo para mais pessoas, assim a gente conseguir bater a meta de 250 views para trazer novamente a leitura do relatório do mês de março no começo do mês de abril. Não esqueça de ativar o sininho, deixar o seu like, se inscrever no canal. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!